Creio que você não desanimou de aprender a fazer à mão. Lembrando sempre que na primeira aula eu disse a você que há a possibilidade de fazer no computador, ok? Então eu estou ensinando à mão para que você tenha facilidade de depois também ensinar para outras pessoas um local onde não tem computador, onde as pessoas não têm acesso à informática, para você ensinar a fazer à mão, ok? Então esse aqui foi o último que nós paramos. Nós paramos nesse estágio aqui. 2 centímetros aqui, para colocarmos as informações necessárias. O primeiro cubo com 10 centímetros, depois 1,5 cm, 1 centímetro e 1 centímetro, assim sucessivamente. A primeira parte, o nome do livro. No meio, o título do seu livro e o versículo-chave. Isso aqui ficou na lição passada, ok? Então eu vou substituir isso aqui pelo um novo que eu já fiz, ok? Agora, por que a gente vai ter que fazer várias contas aqui? Por quê? Quando você vê o horizontal, você tem que ter a noção que você precisa saber a proporcionalidade que cada versículo tem que ocupar dentro de 27. Ok? Então você precisa de saber, dentro desse espaço físico aqui que você tem de 10 por 27, né? 27 por 10, para você saber qual é o espaço que cada versículo vai ocupar aqui dentro. Ok? O exemplo que nós vamos fazer é com o livro de Filipenses. Ok? Nós vamos fazer com o livro de Filipenses, tá bom? Então, aqui eu tenho o livro de Filipenses. A Bíblia que nós adotamos, você vai poder usar uma segunda versão, terceira versão. Nós não indicamos Bíblia de estudo agora, no início não, mas só você pode utilizar mais de uma versão. Então, na Bíblia que nós vamos usar na escola, como referência, é a RA, Revista Atualizada. Esta Bíblia, ela já vem dividindo em parágrafos. São a primeira letra, ela vem em negrito. Em negrito, são as primeiras letras. Então, você vai ver que no 1, o P do Paulo lá, ele está em negrito. Depois no 3, e assim sucessivamente. Você vai no 12, você vai no 19, você vai no 27, você vai no 2,1, você vai no 3,5. Você viu que eu fiz uma marcação para eu identificar melhor aqui? Também aconselho você fazer isso. Mesmo que na escola você vai ter no seu computador a versão RA, ok? E ó, eu dividi todo o Filipenses, eu achei os parágrafos, ok? Então na Bíblia eu tenho já os parágrafos. O exemplo que nós vamos ter é Filipenses, ok? Então isso aqui é fácil. É só você olhar os negritos de cada capítulo e os versículos têm os seus negritos. É a primeira letra, você vai ver que é em negrito, ok? Com o segundo gráfico, olha que bonito. Fiz a mão para você ter a noção do que o negócio dá trabalho, mas é prazeroso fazer. Então, o que eu fiz aqui? Eu anotei aqui todos os capítulos. Essa primeira coluna aqui são todos os capítulos. Então, capítulo 1, versículo 1. Por que no versículo 1? Porque o versículo 1 é um parágrafo. O outro parágrafo está exatamente no 1, versículo 3. Então, eu vim no 1, 3. E assim sucessivamente. 12, 19, 27. Então, isso aqui são os parágrafos. 2,1, 2,5, 12, 19, 3,1, 3,2, 3,12, 3,17, 4,1, 4,2, 4,8. Então, essa anotação que eu fiz aqui, elas são os parágrafos 10, 14, 21 e 23, ok? Então, faça isso do jeito que eu fiz aqui. Pega uma folha e faça essas anotações. Depois, o que você vai fazer? Você vai contar em cada parágrafo a quantidade de versículos. Quantidade de versículos. Ok? Então, perdão.
Nesse 1:1 até o 1:3, eu tenho 2 versículos. E assim sucessivamente, ó, do 1:3 até o 12, eu tenho 9 versículos. Não faça uma conta dizendo o seguinte, quer ver? 3 menos o 12. Eu vou ter 9. Né? Então, ó. Então, faça a conta o seguinte. Conta na Bíblia. Conta na Bíblia. Ó. 3, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vem e anota a quantidade de versículos. E assim você vai fazer em todos os seus parágrafos. Olha aqui. Eu contei todos os parágrafos. Olha um resuminho que eu fiz aqui embaixo. Aqui, ó. O capítulo 1 tem 30 versículos. O capítulo 2 tem 30 versículos. O capítulo 3 tem 21 versículos. O capítulo 4 tem 23 versículos. A soma dos versículos deu 104. A soma de todos aqui deu 104. Viu que bate? A outra conta que nós vamos fazer é porque nós precisamos do espaço físico de cada parágrafo. Então, qual o espaço físico que eu vou colocar aqui dentro? Ou seja, qual é o espaço físico de cada um? Viu? Então vamos lá. Eu tenho 27 centímetros. Por quê? É 27 centímetros, ok? 27 centímetros. Pego 27 centímetros e vou dividir por 104. Por que 104? 104 é a quantidade de versículos que tem todo o livro de Filipenses. Então eu vou ter um espaço físico de 0,25, ou seja, cada versículo vai ocupar um espaço na sua régua de 0,25. Ó, seria isso aqui, ó. Cada régua. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Você viu que eu coloquei o 0,25 aqui, ó, em todos? Em todos. Por que eu coloquei em todos? Porque eu vou ter que multiplicar a quantidade de versículos pelo espaço. E assim, eu coloquei o 0,25, multipliquei todo. Multipliquei todos. Todos. Individual. Vou mostrar alguma coisa para você aqui. Por que que deu 26 centímetros? E o nosso espaço é 27. Todas as nossas máquinas, elas têm aproximação. Então, se eu pego 27 divido por 104, ele vai dar 0,2596. Então, ela não deu exato, tá vendo? E eu só peguei o 0,25. Tá bom? Aí, faz a sua conta, deu 27. Então, o que que eu fiz aqui? Fiz até a lápis aqui para fazer o que nós chamamos na matemática ou de conta de chegar, ou seja, nós chegamos até dar os 27 centímetros. Então, o que que eu fiz? Os dois, olha, 0,5, ou seja, fica mais fácil de eu colocar 5 milímetros do que eu colocar 2,5. Então, eu fiz a divisão e em alguns lugares eu aumentei um pouquinho e em outros lugares eu diminuí um pouquinho. Por quê? Para facilitar, você vê que tudo termina em 5, ó. Ou em 0. Porque facilita 5 milímetros ou 1 centímetro. Tá? Então, essa é a conta que você faz para bater. Por exemplo, ó, esse 9 aqui, ó, esse 9 vezes 25 deu 2,25. Você viu que eu botei 2,50? Por quê? Eu encostei um pouquinho para lá. Esses milímetros não vão fazer muita diferença. O que você vai fazer é depois a conta para dar 27 centímetros. Perfeito? Então, não tenha dor de cabeça. Você vê que alguns eu deixei a mesma coisa, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, ó. O 0,1, ele é 0,25, olha o que eu fiz com ele, ó. Então, eu aumentei um pouquinho, não é? Aumentei ele um pouquinho, ó. O outro 1 aqui, ó, eu peguei e coloquei 0, né? Vamos ver se tem mais um aqui, ó. Tem esse 1 aqui, ó.
Tá vendo? Então, o espaço físico que ele vai ocupar é 5 milímetros, 5 milímetros, o outro é 2,5. Então, qual é a conta agora que você vai fazer? Eu não vou desenhar para o vídeo não ficar tão grande para você. Mas qual é o espaço? Então, você vai pegar esse espaço que você tem, 27. O que você vai fazer? Você vai dividir agora pedacinho por pedacinho. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho 5 milímetros. Eu traço 5 milímetros e vou fazer o quê? 5 milímetros. Aí, vou lá e... agora eu tenho 2,5. Então, eu tenho 2,5. Eu venho 2,5. Para você que é chato como eu, assim, ó. Então, você vem e põe lá em cima também. 2,5. Para sua reta, para sua linha ficar retinha. 2,5, ó. 2,5. Ó, como que vai ficando bonito. 2,5. O outro é 1,5. 1,5. 1,5. Ok? Agora eu vou mostrar o meu pronto. O meu pronto. Tá bom? Então, o que aconteceu? Então, tá aqui o meu pronto. Ou seja, eu tenho o espaço físico de cada um versículo com cada um versículo. Então, nessa folha aqui que você está fazendo o seu rascunho, você vai anotar aqui onde que começa o parágrafo. Ó. Aonde começa o outro parágrafo? 1, 3. Então, você está vendo que quando você faz o seu horizontal, você tem a visão total do livro. Total do livro, ó. Total do livro. Então, eu anoto os números dos parágrafos e faço a divisão dele todinho. Sendo que, no final, tem que dar 27 centímetros. Não pode dar mais, não pode dar menos. Ok? Essa é a parte de baixo. A parte de cima, você vai dividir e você vai aprender como que você divide as partes de cima. Agora, nunca uma parte de cima, você vê que ela encaixa direitinho com a divisão de baixo. Ó. Ela encaixa direitinho com a divisão de baixo. Ó. Você vê que essa daqui de cima encaixa direitinho com a divisão de baixo. Então, essa divisão de cima, ela nunca poderia ser aqui. Nunca poderia ser aqui. Por que ela não pode ser aqui? Porque a linha de baixo, esse quadro de baixo, ele não tem uma divisão aqui. Então, eu tenho que seguir sempre a parte de baixo. Então, por exemplo, se eu quero dividir, se o meu livro permite que eu faça uma divisão aqui, eu posso fazer, porque a parte de baixo eu tenho a divisão. Mas se eu quero colocar uma linha nesse daqui, aqui eu não posso, porque a linha ela tem que seguir aqui. Então eu tenho que seguir sempre o raciocínio de baixo. De baixo. O raciocínio de baixo é que determina os raciocínios de cima. Então, eu vou ter que o livro de Filipenses é completar em minha alegria, busquem viver em unidade. Então eu tenho toda essa gratidão em unidade, eu tenho o versículo-chave aqui, você vai estudar Filipenses mais à frente, você vai ver isso. Então eu tenho todo o livro de Filipenses dividido dessa forma. Vou mostrar de novo o livro de Romanos. As mesmas contas, são as mesmas contas, tá vendo? Você vai dividir por parágrafo, não é? O livro de Romanos é um livro maiorzinho, tá vendo? A divisão daqui segue para cima, tá vendo? A divisão daqui segue a de baixo, ó. Nunca eu posso fazer uma divisão fora das divisões de baixo. Espero que você aprenda, né? Que você exercite. É um exercício, é algo novo, mas você tem que aprender a fazer manualmente também. Porque manualmente, você aprendendo a fazer manualmente, você vai ter muita facilidade também de fazer no seu computador. Ok? Mas você vai ter o seu tutor e o seu tutor também vai poder te ajudar. Deus te abençoe.